Vamos para a palavra de Deus. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo 7, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 7, e eu gosto sempre de enfatizar que a Bíblia é a palavra de Deus. Amém? Amém? A Bíblia é a palavra de Deus. Ou seja, Deus vai falar conosco. E eu preciso, todas as vezes que abrir a Bíblia, eu preciso abrir o coração. Porque Deus fez com que essas palavras chegassem até nós, porque Ele fala através da sua palavra. Lucas 7, do verso 1 ao verso 10. O texto diz assim, você pode acompanhar na tela, versão NVI. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem o seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram com insistência: este homem merece que lhes faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra. Repita comigo, uma palavra. De novo, uma palavra. E o meu servo será curado. Pois eu também sou homem, sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Eu digo a um vá, e ele vai. Ao outro venha, e ele vem. Diga ao meu servo faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Olha o verso 10, para nós finalizarmos. Então, os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Amém? Eu pergunto para você, estamos nesse verso aí que fala desse grande milagre de Jesus, qual o processo natural para a cura biológica de alguém? Qual o processo natural, humano, para a cura de uma enfermidade? Ah, pastor, a pessoa, ela precisa identificar o problema, ela vai sentir alguma dor, algum desconforto, ela vai sentir os sintomas, perceber que algo não está normal. Depois disso, ela vai no médico. Depois disso, o médico vai mandar ela fazer alguns exames. Depois disso, o médico vai então procurar um diagnóstico preciso. Depois disso, o médico vai recomendar alguns medicamentos. Depois disso, o médico vai verificar se os medicamentos fizeram efeito. Se não fizeram, ele vai ter que buscar uma outra situação. Muitas vezes, dependendo do problema, uma cirurgia. Depois da cirurgia, ele vai ter todo o acompanhamento. Depois do acompanhamento, vai ter que ver se realmente deu certo. Às vezes tem que fazer um acompanhamento específico com fisioterapeuta e assim por diante. Ou seja, no processo natural, alguém que está enfermo, para humanamente receber a cura, ele vai levar um bom tempo. Porém, nós servimos um Deus que com apenas uma palavra, Ele pode fazer um grande milagre. Você crê nisso? Amém? Eu creio nessa verdade. Jesus continua transformando situações com o poder de uma palavra, e eu quero falar disso. Basta uma palavra de Jesus para mudar a sua vida. Neste culto,
já tivemos 2 confirmações que esse é um ambiente profético nessa noite. Pastor Mateus iniciou orando e ele falou aqui já na primeira ministração ao seu coração, basta uma palavra de Jesus. Agora, o nosso irmão acabou de dizer, basta uma palavra de Jesus. O texto bíblico está nos garantindo isso, basta uma palavra de Jesus. Quando nós olhamos para essa realidade, o que entra em destaque é a fé desse centurião. Porque o milagre não acontece porque os religiosos vão solicitar Jesus, ou por estarem em Cafarnaum, mas acontece justamente pelo nível de fé desse centurião, o qual Jesus vai ficar admirado, e vai dizer, olha, Israel é um povo de fé, é um local de fé, porém, eu não encontrei fé em Israel como a deste homem. E olhando para esse texto, o Senhor que se admirou da fé desse homem, também ministrou ao meu coração, para que nós viéssemos compreender como que se alcança uma dimensão de fé desse nível, a ponto de crer que uma palavra do Senhor pode resolver o meu problema. Essa não é uma fé superficial. Essa não é uma fé baseada em mandingas, ou uma fé apenas limitada a uma vida religiosa. Essa fé, ela tem bases mais profundas. Eu quero que você reflita comigo nessa noite, essa questão do alicerce tão sólido, que é possível construir uma fé grande, uma fé enorme, uma fé admirável. Ou seja, se você conversa com qualquer pessoa da engenharia, ele vai dizer, olha, quanto mais alto você deseja construir um prédio, mais profundo e sólido precisa ser os alicerces. Certa vez, diante de onde eu morava, começou-se uma construção, e eu ficava admirado, porque entrava mês, saía mês, e nunca se erguia aquele prédio. Eles trabalharam meses no alicerce, porque seria um grande prédio. Então, os alicerces precisam ser profundos. Quando nós olhamos a fé desse homem, que chamou a atenção de Jesus, nós vamos ver nos detalhes que o texto nos traz, alguém que tinha bases profundas para construir essa grande fé. E nós precisamos aprender com esse centurião. Deixa eu te contextualizar para você entender bem esse cenário e essa cena que nós estamos vendo aqui. O texto vai dizer que Jesus, tendo acabado de ensinar, e daí você, olhando os textos anteriores, você vai ver o Sermão do Monte, onde Jesus traz a base do reino dos céus, aquilo que ele iria ensinar. E então agora, ele está em Cafarnaum. Nessa altura, Jesus já tinha realizado alguns milagres, Jesus já tinha chamado a atenção com seus ensinos, Jesus já estava com os seus discípulos o seguindo, e Jesus já havia escolhido a cidade de Cafarnaum para ser o seu quartel-general, podemos dizer assim, o seu lugar principal. Ali a cidade de Cafarnaum não era uma mega cidade, como alguns imaginam. A cidade de Cafarnaum era um vilarejo, em torno, diz os especialistas, de 1.000 pessoas mais ou menos moravam ali. Porém, tinha 2 fatores muito importantes naquela cidade, que fazia com que a movimentação fosse intensa. Primeiro, ali tinha uma coletoria de impostos, e é lá que Jesus vai chamar o Mateus, ou Levi. Tinha essa coletoria de impostos, porque também era uma passagem importante no Império Romano. Tinha uma rua chamada Via Maris. Havia uma circulação constante de pessoas ali, e Jesus escolheu essa cidade para ali morar durante 2 anos, e ali ensinar, e ali realizar muitos milagres e muitos feitos. Isso é importante. Essa cidade vai ser a cidade onde Jesus mais realizou milagres, e depois vai ter uma cobrança sobre isso. E ali nessa cidade, um centurião, como diz o texto, ouviu falar de Jesus. Quem é um centurião? Entenda isso. É uma chave preciosa para você compreender o texto. Um centurião não é um judeu. Um centurião, ele não é alguém que está habituado a ir ao templo.
ele não é habituado a conhecer as histórias dos passados e ancestrais do povo judeu. Ele é um romano. E ele é um centurião, aquele que é responsável por uma centúria, 100 homens, variava de 80 a 120 homens, naquela região. Ou seja, nós estamos diante de uma figura que não pertence ao povo de Israel, mas pelo contrário, é uma figura de autoridade política sobre os judeus que convivem ali. Nessa época, os judeus, eles estavam debaixo da autoridade romana. Quem dominava era o imperador romano, e ele então mandava os seus exércitos e os centuriões para coordenarem todas as coisas, manterem a paz, manterem a ordem nessas cidades. Geralmente, um romano, aonde ele chegava, ele já não tratava bem qualquer outro povo, porque era considerado um povo inferior. Agora, no caso desse homem, ele ainda está num nível hierárquico muito maior. É alguém que tem uma patente elevada, ele é um centurião. Se todos já respeitavam um soldado romano, você imagina agora o chefe daqueles soldados. E esse povo, os romanos, eles geralmente não tratavam muito bem alguns dos outros povos, principalmente o povo judeu, que tinha uma desconfiança a partir do imperador, porque eles não se curvavam diante das estátuas do imperador, eles tinham a sua própria fé, eles não estavam abertos a mais nenhuma outra divindade romana, e isso acabava repelindo ainda mais os judeus e afastando-os dos romanos. Porém, aqui nós estamos diante de um homem diferente. E aqui eu começo a enxergar algumas bases na vida desse homem que muito precisa nos ensinar. Em primeiro lugar, a Bíblia vai nos dizer, e os religiosos que vão até Jesus levando a mensagem dele, chegam para Jesus e dizem: Jesus, tem um centurião, o servo dele está enfermo, e ele pediu para a gente vir falar contigo, para que o Senhor intervenha e faça alguma coisa. Por quê? Ele ama os judeus. Inclusive, construiu a nossa sinagoga. Aqui tem uma chave importante que muitas vezes passa desapercebida. Aquele centurião, ele não apenas amava os judeus, conforme os religiosos vão falar, mas ele tinha um amor verdadeiro, que já era compatível com o reino de Deus. Quando nós olhamos para os detalhes dessa história, nós vamos perceber, primeiro, esse homem, ele é um senhor que está preocupado com um escravo, o qual ele estima, o qual ele tem consideração. Opa! E aqui começa a abrir um pouco o leque, que depois vai manifestar na fé desse homem. Ele tem alicerces importantes na sua vida. Primeiro, é alguém que ama, respeita, considera e valoriza pessoas. Ele rema na contramão do que o seu povo faz com os outros povos e manifesta um aspecto divino já na sua prática de vida e na sua prática diária. É um servo que estima o seu escravo. É um senhor que estima o seu escravo. É um romano que valoriza os judeus. É alguém que abre mão de recursos que ele poderia administrar para investir nas outras pessoas. Ou seja, a Bíblia está nos dizendo que esse homem estava já há tempo preparando o seu coração para receber coisas grandes. Por quê? Ele já desenvolvia um olhar divino para com as demais pessoas e nutria o seu coração com um sentimento divino para com as outras pessoas. Pastor Lediel, aonde você quer chegar com isso tudo? Primeiro, você precisa entender essa verdade na sua vida. Quem não valoriza pessoas jamais vai desfrutar de manifestações do sobrenatural. Quem não valoriza pessoas, jamais vai desfrutar da manifestação do sobrenatural. Da onde você tirou isso, pastor Lediel? A Bíblia vai nos dizer sobre aqueles que amam a Deus, precisam manifestar o seu amor para com o próximo. João, na sua primeira carta, capítulo 4, verso 7 em diante, vai dizer: amados,
Amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que é nascido de Deus e conhece a Deus, manifesta o amor. Quem não ama não conhece a Deus, ele diz, porque Deus é amor. No verso 19, ele ainda vai dizer, o apóstolo João, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E o Senhor nos deu este mandamento, quem ama a Deus, ame também o seu próximo. Esse homem, ele vai vivenciar uma experiência com Cristo, porque o seu coração era embasado no amor e nutrido pelo amor. Pessoas que, humanamente falando, estavam em classes inferiores, mas ele já via ali as fagulhas do divino em cada pessoa e manifestava o amor. O que me chama a atenção e que eu trago para a minha vida, quando eu clamo a Jesus por intervenção, baseado no amor que eu sinto, no amor que eu tenho, não com egoísmo na minha alma, eu estou pavimentando um caminho para que o milagre aconteça na minha vida. Presta atenção nisso. As nossas orações e os nossos pedidos ao Senhor precisam ser regados pelo amor. Se você deseja viver algo extraordinário e receber uma grande resposta de Deus, aquilo que nós já oramos, que você tem colocado diante do Senhor, por favor, nutra o teu coração com amor. E Deus é a fonte do amor. Escute isso. Nós estamos diante de um Senhor que clama a Jesus pelo seu escravo, porque o amava. Mas, lamentavelmente, nos tempos assustadores que vivemos hoje, tem pessoas que não clamam com amor nem por quem vive debaixo do mesmo teto. Lamentavelmente, tem pais que não oram pelos seus filhos e derramam a alma diante do Senhor em amor pelos seus filhos. Tem maridos que não choram diante do Senhor e clamam pela sua esposa. Tem esposa que não choram e clamam diante do Senhor pelo seu marido. Nós precisamos aprender com esse centurião. Se nós queremos ver realmente o toque do Senhor nas pessoas que estão ao nosso redor, comece a orar por elas cheio de amor. Pastor, eu estou vivendo algo muito difícil com os meus filhos, muito difícil com os meus pais, muito difícil com algumas pessoas aonde eu trabalho. Comece a orar por você pedindo, Senhor, me encha de amor por essas pessoas. E depois comece a orar com amor por essas pessoas. Você vai ver o sobrenatural de Deus tocando essas pessoas, mudando situações, transformando corações de pedras e abençoando a sua vida através disso. Você me entende? Amém? Amém. Se encha de amor. Primeira verdade é essa. O amor precede milagres. Segunda verdade. Jesus recebe então a informação de que esse homem amava o seu servo, que estava muito enfermo, estava à beira da morte, como vai dizer o texto. E Jesus diz, vamos lá. E o Senhor começa a se mover até lá. Porém, esse homem, o texto vai dizer, quando ele ouve falar que Jesus já está vindo, e o verso 6 vai dizer, já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus, Senhor, não te incomodes, pois não mereço te receber debaixo do meu teto. Nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas diz uma palavra, e o meu servo será curado. Nós vemos não apenas um homem amoroso, mas nós vemos um homem humilde. Uma humildade que manifesta-se no dia a dia. Eu estava observando, esse homem chegou a construir uma sinagoga para os religiosos judeus, mas uma sinagoga, a maioria delas jamais receberiam um homem que não era judeu. Ele abençoa os outros, não olhando para si, querendo realmente derramar bênção sobre os outros. Agora, que coisa estranha. Um romano que ouve falar de Jesus, os milagres que ele está fazendo, o chama,
chamando um judeu galileu de Senhor, e ainda diz: eu não sou digno que entre na minha casa, meus irmãos. Isso aqui é o absurdo dos absurdos, dos absurdos, dos absurdos. É mais ou menos na concepção humana, é claro. Imagine o Messi chegar aqui na The Blue e eu bater nas costas dele e dizer: vamos lá, meu amigo, que eu quero te ensinar a jogar futebol. Uma loucura. Não tem lógica humana nisso aqui. Na concepção humana, na concepção romana, diante do cenário natural. Porém, esse homem, ele já entendeu que Jesus não é qualquer um. Esse homem já entendeu que Jesus é especial, ele já entendeu que Jesus é alguém de muita autoridade, ele já entendeu que ele não é digno de estar debaixo do mesmo teto aonde Jesus está. Isso aqui evidencia um coração, e talvez um dos corações que nós vamos encontrar nas histórias bíblicas, mais humilde, porque nós estamos diante de um homem que pelo menos 100 outros batiam continência para ele e falavam: sim, Senhor, o que você precisa, o que você quer. Ele está num lugar onde o Império Romano colonizou, todos o respeitam, todos se submetem a ele. Agora, ele que é uma das mais importantes autoridades, naturalmente falando, naquela cidade, ele agora diz: Jesus, eu não sou digno de estar no mesmo ambiente do que você. Aprenda com esse homem, que a humildade precede milagres. O amor precede milagres, a humildade precede milagres. Agora você já tem 2 firmes alicerces, onde você sabe como esse homem desenvolveu tamanha fé, a humildade. Há uns 2 domingos atrás eu ministrava aqui, eu falava do general sírio Naamã, aquele que era leproso e vai procurar uma cura em Israel, mas a Bíblia diz que quando ele chega lá, o profeta nem atende, manda um recado dizendo: olha, diz para esse homem mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Ele fica indignado, ele diz: essas águas aqui, essas águas barrentas do Jordão, os rios da minha terra, são muito melhores. Daí um servo diz: meu Senhor, já está aqui, não custa nada, 7 mergulhos. Naamã precisa sair do seu pedestal de general, exercer a humildade, expor as suas feridas, entrar no rio para receber a cura. E isso nos revela, meus irmãos, que o orgulho, a altivez, a soberba bloqueia os milagres que Deus deseja realizar na nossa vida. Pega isso nessa noite, pelo amor de Deus, porque eu estou te dando uma chave que pode mudar a sua vida. A palavra de Deus é bem clara. Quando nós vamos para Tiago 4,6, o texto diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Ore para que Deus desenvolva isso no seu coração. Aprenda a humildade com Jesus, que Ele mesmo diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Tira esse óculos de orgulho, de altivez, de soberba, porque senão as suas orações não passarão desse teto. Se você não se humilhar e não se quebrantar, reconhecendo que Ele é tudo e nós não somos nada, que Ele pode e nós não podemos, se você não desenvolver essa humildade, você não consegue alcançar o nível de fé necessário para ver o extraordinário de Deus sobre a sua vida. Você me entende, amém? Pastor Legal, mas que palavra dura, mas necessário. É o remédio que eu e você precisamos para curar a nossa alma. Tira toda altivez, tira toda soberba, tira todo orgulho do seu coração. Cuidado que você tem nutrido a sua alma, porque vivemos numa sociedade onde o homem está no centro de tudo, o ser humano no centro de tudo. Tudo que importa é os tapinhas nas costas, tudo que importa é os likes, tudo que importa é os elogios, tudo que importa é alguém te colocando no pedestal. Não entra nisso. Os humildes, eles têm acesso ao coração de Deus e lá eles vivem o sobrenatural. Você recebe essa palavra? Glória a Deus. Eu falo mais sobre isso. Tem casamentos, escute isso,
Tem casamentos que estão sendo destruídos por causa do orgulho. Eu já falei e eu volto a repetir. No gabinete pastoral, semanalmente, são dezenas de pessoas ali. Os casamentos destruídos porque nenhum dos lados se humilha e diz: eu errei, me perdoa. Mas o seu orgulho, na sua altivez, porque ela fez isso, porque ele fez isso, porque ela age assim, porque ele age assim. Não tem a humildade, mas sempre o orgulho, os donos da razão. Quando nós vamos ver a realidade, nós vamos ver de muitas pessoas que não conseguem viver uma vida com paz, esperança, alegria. Sabe por quê? O orgulho as impede de perdoar. Não pedem perdão e não liberam perdão. Porque o outro fez isso. Porque você, pastor, não sabe o que aquela pessoa me fez, o que aquele disse de mim. Tentaram puxar o meu tapete. E passam um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos patinando na vida, porque se apaixonou pelo rancor, e nutre o rancor ali, e o orgulho não deixa perdoar. Ei, se Deus já nos perdoou, quem somos nós para não perdoar? Eu sei, tem situações difíceis. Eu sei, tem casos graves. Eu sei que a ferida foi profunda, mas eu também sei, o Senhor pode curar qualquer ferida e pode te encher de graça perdoadora se você quiser. Portanto, jamais esqueça do que a palavra está nos dizendo. A humildade precede milagres. Para finalizarmos, esse homem, ele vai dizer assim: Senhor, não te incomodes, não mereço receber-te debaixo do meu teto, por isso não considerei ir ao teu encontro, mas diz de uma palavra o meu servo será curado. E olha o que ele vai dizer: pois eu também sou um homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Eu digo a um vai, ele vai, a outro vem e ele vem, ao meu servo faça isso, e ele faz. Esse homem, ele está aqui reconhecendo a grandeza do Senhor e a sua limitação. E isso precede milagres. Ele é um centurião, ele tem autoridade, mas ele sabe, a minha autoridade é limitada. Eu não tenho autoridade para chegar diante de uma doença e repreendê-la, mas o Senhor tem, Jesus. Eu não tenho autoridade para ordenar a espíritos malignos, mas o Senhor tem, Jesus. Ele reconhece a sua pequenez, a sua limitação, mas ele conhece também, reconhece a patente de Jesus. É algo sobrenatural. Isso aqui é lindo, presta atenção. Muitas pessoas, e muitos de nós, não estamos vivendo o sobrenatural. Sabe por quê? Porque ainda estamos no volante, na direção, achando que com a minha força, com a minha capacidade, com a minha sabedoria, com os meus recursos, com a minha influência, eu vou resolver esse problema. Ei, você já usou todas as palavras, todos os argumentos que você tinha, e o coração daquela pessoa ainda está endurecido contigo. O que você deve fazer? Deus, cheguei no meu limite, mas o Senhor tem autoridade. Eu já fiz a minha parte. Eu já fui nos médicos. Eu fui nos melhores especialistas. Eu desembolsei o dinheiro necessário para os exames. Deus, eu fiz a minha parte. Eu fui no meu limite. Mas o Senhor tem autoridade sobre essa doença. Senhor, o Senhor conhece a planilha financeira dos meus negócios. Eu me esforcei, eu tentei, eu fiz a minha parte. Não deu. Mas o Senhor pode. Nós precisamos reconhecer as nossas limitações, para que também venhamos estar na dependência de Deus, reconhecendo a sua grandeza.
para viver algo extraordinário. Meus irmãos, quando eu olho para esse texto, esse homem dizendo, mas basta uma palavra sua, a fé dele está agora grande. Ele está dizendo, olha, a soma de todos os meus esforços não se compara à atitude mais simples que procede de ti, Senhor, porque eu reconheço o nível da tua autoridade. Uma palavra é o que eu preciso. E ele coloca o Senhor no patamar de honra aonde nós devemos colocar para viver os milagres. O Senhor vai ficar impactado em dois momentos no Evangelho, um com a fé desse homem e o outro com a incredulidade e a falta de honra em Nazaré. O Senhor não foi honrado em Nazaré, o texto diz ali, assim, ali o Senhor não pôde fazer muitos milagres, porque ele não teve honra naquele lugar. Mas agora o Senhor está diante de um homem, que honra tanto Jesus, reconhece tanto a sua autoridade, que diz, uma pequena palavra pode mudar toda a situação que está afetando lá na minha casa. Uma palavra. Quando nós vamos para a Bíblia, nós vamos ver Jesus, quando ele está a segunda vez lá em Caná, um funcionário de um rei chega para Jesus e diz, olha, o meu filho está doente, vamos até lá para curar. O texto vai dizer assim, Jesus respondeu, pode ir, o seu filho continuará vivo. E a Bíblia nos diz que o homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, os seus servos vieram ao encontro com a notícia, dizendo, o menino está vivo. Quando perguntou a que horas o filho tinha melhorado, eles disseram, a febre o deixou ontem a 1h da tarde. Então o pai constatou que aquele foi exatamente a hora que Jesus dissera, o seu filho continuará vivo. Uma palavra de Jesus. Pedro passa a noite tentando pescar e não pega nada. Jesus entra no barco dele e diz, vamos para as águas mais profundas, vamos lançar a rede. Pedro diz, mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas debaixo da tua palavra lançarei a rede. Ele joga a rede e a pesca é maravilhosa. Ano 2000, eu era um adolescente depressivo. Eu não fico esperando. Quando eu recebi essa palavra, eu levei a sério. Tudo mudou na minha vida a partir daquele momento. Um posicionamento de receber uma palavra de vida dos céus na minha vida. Jesus não mudou. Uma palavra pode mudar os quadros mais drásticos da nossa vida e da nossa história. Eu quero que você se coloque em pé para nós encerrar. Qual é a palavra que precisa ser liberado sobre a tua vida para que o milagre aconteça? Pastor Lediel, ouvindo a sua ministração, eu reconheci que de fato esses pilares já estão sendo construídos na minha vida, da humildade, do amor, do reconhecimento das minhas limitações, mas das grandezas de Deus. Eu creio que nessa noite, nesse ambiente profético, o Senhor pode liberar uma palavra para a minha vida que mude essa situação. Eu creio nisso sobre a minha vida.